A mala bateu no chão da calçada enquanto eu encarava a fachada de tijolos expostos. Um casal de estranhos media a largura da minha janela com uma fita métrica amarela e meu genro sorria na varanda. Sou Norma, tenho 72 anos de idade e passei grande parte da minha vida consertando relógios antigos e moldando peças finas como ourives. Eles acharam que a viagem de 30 dias tinha me deixado mansa e alheia, mas esqueceram que quem lida com engrenagens microscópicas enxerga qualquer defeito a quilômetros de distância. O trajeto do porto até o meu bairro havia sido de um silêncio quase sagrado. O taxista, um senhor grisalho de poucas palavras, apenas acompanhava o ritmo monótono do rádio enquanto eu observava a cidade pela janela, o cheiro de maresia ainda impregnado nas fibras do meu casaco. Foram 30 dias navegando pela costa, um presente surpresa que minha filha Juliana e meu genro Rodrigo haviam me entregado em um envelope vistoso no meu último aniversário. Na ocasião, Juliana segurou minhas mãos com uma firmeza incomum, dizendo que eu precisava descansar, que o luto prolongado desde a partida do meu marido, Heitor, estava me consumindo. Rodrigo, sempre com aquele sorriso polido que nunca alcançava os olhos estreitos, concordava com a cabeça, a mão descansando no ombro da minha filha de um jeito que parecia demarcar território. Na época, a generosidade repentina me causou um leve desconforto no estômago. Rodrigo nunca foi homem de gastar dinheiro sem calcular o retorno do investimento. Mas o cansaço dos últimos anos me deixara exausta o suficiente para aceitar a viagem sem fazer as perguntas que a minha intuição exigia. Agora, pagando a corrida com notas trocadas e puxando a alça da minha bagagem de rodinhas sobre o cimento irregular da calçada, eu só queria o frescor da minha própria casa. Queria a cama de madeira maciça que Heitor havia lixado e envernizado no nosso primeiro ano de casados. Queria o cheiro do jardim que eu mesma plantara, com as primaveras que deveriam estar florindo pesadas sobre o muro de pedra. Mas o que encontrei ao erguer os olhos fez o cansaço da viagem evaporar instantaneamente, substituído por uma clareza fria, aguda e metálica. Primeiro, notei a ausência do meu pé de jasmim. A trepadeira espessa e perfumada que adornava o portão de ferro forjado não existia mais. No lugar dela, o metal nu, arranhado de forma agressiva, exibia uma placa de imobiliária. A palavra impressa em letras garrafais vermelhas não era vende-se, mas sim vendido. Pisquei devagar, achando que o sol implacável do meio-dia estava pregando peças na minha visão cansada. Mas a placa continuava lá, balançando levemente com a brisa quente da tarde, zombando da minha chegada. O portão estava destrancado. Empurrei a grade, o rangido familiar ecoando de um jeito distorcido, como se a própria casa estivesse protestando contra a invasão. O caminho de pedras até a porta da frente, que eu varria todas as manhãs, estava marcado por rastros profundos de pneus de um caminhão de grande porte. Marcas grossas de borracha esmagavam os canteiros de lírios brancos que Heitor tanto amava cultivar. Na varanda, encostado na pilastra de alvenaria com a pose de quem se sente dono do mundo, estava Rodrigo. Ele usava uma camisa social de botões abertos no colarinho, as mangas dobradas até os cotovelos, exibindo o relógio caro que eu sabia muito bem que ele não tinha como pagar com o próprio salário. Conversava animadamente com um casal jovem. O rapaz segurava a fita métrica, esticando-a de uma ponta à outra da janela da minha sala de estar, enquanto a moça anotava algo rapidamente em uma prancheta prateada. O barulho das rodinhas da minha mala batendo contra o degrau de pedra fez os três virarem a cabeça na minha direção de supetão. A expressão de Rodrigo vacilou por uma fração de segundo. Um tique rápido no canto do olho esquerdo foi o único sinal de que ele não esperava que eu chegasse tão cedo. O navio havia atracado 3 horas antes do previsto, um detalhe logístico que eu não havia comunicado a eles porque meu celular ficara sem bateria desde a noite anterior. Ele rapidamente recuperou a postura, o sorriso de plástico voltando ao rosto, enquanto descia os 2 degraus da varanda e vinha na minha direção. Não correu para me abraçar, como um genro saudoso faria. Parou a 1 metro de distância, cruzando os braços sobre o peito. Sogra! Mas já! Achamos que o processo de desembarque só ia terminar no fim da tarde.
Ele disse, a voz num tom casual e aveludado que contrastava absurdamente com o cenário de destruição ao redor. Não respondi de imediato. A tática que sempre usei quando a engrenagem de um relógio não se encaixava era observar a falha antes de forçar a peça. Meus olhos passaram por ele, fixando-se no casal de estranhos na minha varanda. O rapaz enrolou a fita métrica de solavanco, parecendo de repente muito desconfortável sob o meu olhar duro e silencioso. Quem são essas pessoas, Rodrigo? E onde está o meu jasmim? Perguntei, a voz saindo plana, sem alteração de volume, sem nenhum traço do desespero que ele certamente aguardava. Ele soltou uma risada curta, o tipo de som condescendente que se faz para acalmar uma criança confusa que não entende o mundo dos adultos. Ah, a senhora sabe como essas plantas grandes dão trabalho. Estava atraindo muito inseto para a estrutura do telhado. E quanto ao pessoal ali, ele gesticulou para o casal, que agora descia os degraus e se afastava em direção à rua com passos apressados, murmurando um "com licença", envergonhado, enquanto passavam por mim. Esses são os novos donos, Dona Norma. O silêncio caiu entre nós pesado, denso e sufocante. Uma gota de suor escorreu lenta pela minha nuca. A rua ao redor parecia ter emudecido completamente. O carteiro na calçada oposta parou de andar com as cartas na mão. A vizinha da casa amarela espiou pela fresta da cortina de renda. Tudo parecia congelado no tempo, menos a mente que funcionava a 1000 por hora dentro da minha cabeça, calculando o estrago. Novos donos, repeti, testando o peso daquelas palavras no ar. Da minha casa. Veja bem, sogra, ele começou, usando aquele tom professoral de quem explica matemática básica para alguém muito lento. Nós conversamos muito sobre isso enquanto a senhora estava viajando. Aquela casa é simplesmente muito grande para uma mulher sozinha. 3 quartos vazios, um quintal enorme para limpar, telhado dando infiltração toda chuva de verão. A senhora já passou dos 70. Não tem mais idade nem saúde para dar conta disso tudo. A Juliana concordou plenamente comigo. Vendemos tudo, Dona Norma. A casa, os móveis pesados que só acumulavam poeira e ácaro. O dinheiro já está rendendo numa conta conjunta nossa para garantir o seu conforto até o fim da vida. A senhora vai morar com a gente agora. Preparamos o quarto de hóspedes todinho para a senhora. Tem até uma televisão de tela plana novinha. Ele sorriu abertamente, esperando que a menção de uma televisão fosse o suficiente para aplacar a usurpação criminosa de uma vida inteira de patrimônio e memórias. Deixei a alça da mala escorregar dos meus dedos. O som seco do plástico rígido, batendo no chão de pedra, foi a única pontuação que ofereci ao discurso ensaiado dele. Passei por ele. Não corri, não gritei, não levantei a mão para desferir o tapa que o rosto cínico dele merecia. Apenas caminhei em direção à porta da frente, que estava escancarada, convidando o vento a varrer o que restava da minha história. Sogra, não tem mais nada aí dentro, ele disse, seguindo meus passos rápidos, a sola dos sapatos dele raspando na pedra, a voz perdendo um pouco daquela confiança inabalável. A transportadora levou as coisas grandes ontem de manhã. As suas roupas estão em caixas no porta-malas do meu carro. Eu vim só entregar as chaves para os compradores fazerem a medição das cortinas. Ignorei a presença dele como se fosse um mosquito inconveniente, zumbindo no meu ouvido, e cruzei a soleira da porta. O eco dos meus próprios passos no piso de taco de madeira me atingiu como um golpe físico no estômago. O hall de entrada estava brutalmente despido. O cabideiro de mogno entalhado onde Heitor pendurava o chapéu todos os dias, rigorosamente às 6 da tarde, não estava mais lá. A mancha mais clara na parede pintada de verde oliva denunciava o lugar onde o grande espelho oval de moldura prateada ficara pendurado por 4 décadas, testemunhando nosso envelhecimento juntos. Caminhei até a sala de estar. O vazio era monumental, opressivo. Sem o sofá de veludo cotelê bordô, sem a mesa de centro de vidro espesso, o cômodo parecia ter dobrado de tamanho, mas perdido a alma por completo. Meus olhos buscaram instintivamente o canto direito, perto da janela principal, o relógio de carrilhão. Aquele que levei 6 meses inteiros para restaurar, desmontando peça por peça, limpando cada engrenagem de latão oxidado,
polindo o pêndulo pesado até que refletisse a luz da manhã como um espelho de ouro. Tinha desaparecido. Ficaram apenas os furos escuros das buchas na parede nua e um pequeno arranhão no rodapé onde a base de madeira entalhada repousava. Fui em direção à cozinha, sentindo o ardor da traição subindo pela garganta. Os armários embutidos estavam escancarados e vazados. O fogão industrial de 6 bocas, que havia assado absolutamente todos os bolos de aniversário da Juliana desde que ela fez 5 anos, fora arrancado brutalmente, deixando para trás apenas a marca encardida de gordura antiga no azulejo e o cano do gás vedado de forma amadora com fita isolante. Onde estava minha filha? A menina que eu embalei nessas mesmas paredes? A mulher que assinara um papel mandando a própria mãe para um cruzeiro enquanto esvaziava as histórias da família? Provavelmente estava na casa deles, o apartamento moderno de teto rebaixado de gesso e luzes de LED frias, covarde demais para encarar o meu olhar enquanto a pilhagem covarde acontecia. Foi um negócio excepcional. Rodrigo continuava falando às minhas costas, os sapatos de couro dele batendo no taco solto, poluindo o silêncio respeitoso do meu luto material. O mercado imobiliário está em alta nesta região. Conseguimos um valor excelente com a construtora, muito acima do que a prefeitura avalia no carnê do IPTU. E o dono do antiquário da avenida levou os móveis velhos e as suas tralhas de oficina por uma pechincha, mas pelo menos nos livrou do custo absurdo do frete. A senhora não precisa se preocupar com mais absolutamente nada. Suas contas de farmácia, seus remédios de pressão, a alimentação, tudo por nossa conta agora, gerenciado por mim. A Juliana até comprou umas roupas de cama novas, de algodão egípcio, para a senhora usar no seu quarto novo. Eu parei no meio do corredor estreito que levava aos quartos. Olhei para o chão encerado. Uma pequena dobradiça enferrujada, minúscula, estava caída no canto do taco lascado. Era da porta do meu armário de ferramentas do ateliê nos fundos. Eles tinham mexido até nas minhas limas, nos meus alicates de precisão suíços, nas minhas lupas de aumento. Tudo vendido, descartado como se fosse lixo velho de uma velha inútil. Ele achava que a minha vida era um problema logístico que ele tinha acabado de resolver com eficiência. Ele achava que a velhice me tornava um objeto incômodo a ser realocado, despachado, encaixotado e guardado num quarto de hóspedes com uma televisão para esperar a morte em silêncio. A audácia daquela traição não me causou lágrimas. A raiva que se formou no centro do meu peito não era quente, escandalosa nem explosiva. Era fria, extremamente fria, calculista e letalmente precisa. Uma raiva de ourives, que sabe exatamente onde aplicar a pressão milimétrica do alicate para que a pedra preciosa se solte do engaste sem arranhar o metal. Virei-me lentamente para encarar meu genro. Ele parou a poucos passos de mim, as mãos enfiadas nos bolsos da calça de alfaiataria, sustentando um olhar de superioridade condescendente que me deu náuseas reais. Vocês venderam tudo, constatei, a voz não passando de um sussurro áspero. Não era uma pergunta. Era a confirmação de que eu tinha entendido perfeitamente as regras do jogo sujo que ele acabara de iniciar. Para o seu próprio bem, dona Norma, ele respondeu, sem piscar, a máscara de bom moço inabalável. Nós cuidamos de toda a burocracia chata. Usamos aquela procuração antiga de plenos poderes que a senhora deixou com a Juliana quando operou a catarata, lembra? Facilitou tudo no cartório. O corretor de imóveis foi super compreensivo com a sua ausência temporária. A procuração. Um documento de confiança cega que eu havia assinado há 5 anos, num momento de extrema vulnerabilidade física, acreditando que minha única filha zelaria pelos meus interesses se a anestesia geral desse errado. Eles guardaram esse papel timbrado como uma arma carregada no fundo da gaveta, esperando pacientemente o momento certo de puxar o gatilho nas minhas costas. Passei por Rodrigo novamente, esbarrando de leve no ombro dele de propósito, e fiz o caminho de volta para a porta da rua. Aonde a senhora vai? O meu carro está estacionado ali na esquina. Vou pegar a sua mala e já vamos direto para o apartamento. A Juliana fez um almoço especial de boas-vindas. Tem assado no forno, ele falou, apressando o passo desajeitado para me acompanhar até o lado de fora. Cheguei à varanda. O sol bateu no meu rosto, implacável, claro
e revelador. Olhei para a rua tranquila, para a minha mala solitária abandonada no cimento quente, para a fachada mutilada sem as flores do jasmim. A humilhação de ser tratada como um fardo ignorante, a usurpação covarde do meu lar, a destruição sistemática do legado de Heitor. Tudo isso, no roteiro medíocre de Rodrigo, deveria ter me derrubado no chão, aos prantos, implorando por misericórdia ou gritando por uma justiça que velhas raramente alcançam. Mas eu apenas sorri, um sorriso fino, rígido e assustadoramente calmo, que não chegou nem perto dos meus olhos. Dona Norma? Rodrigo chamou, franzindo a testa bem cuidada, finalmente registrando que a minha reação estoica não estava no script que ele havia ensaiado com Juliana. Ele esperava histeria, esperava resistência inútil, choro descontrolado, vitimização. Ele não sabia lidar com o absoluto silêncio da minha fúria. Abri a bolsa de couro surrada, que carregava a tiracolo desde o início da viagem. Meus dedos ágeis procuraram no fundo escuro, contornando o estojo de óculos e a carteira, até encontrar a superfície fria de vidro do meu celular. O aparelho estava desligado. Pressionei o botão lateral com o polegar, aguardando a tela acender com a claridade do visor. Sogra, entra no carro agora, por favor. Os vizinhos já estão saindo no portão para olhar a cena. Ele murmurou, a voz baixando um tom, a preocupação burguesa com as aparências finalmente superando a ganância orgulhosa. O celular vibrou na minha mão, conectando-se à rede da operadora local. Dezenas de notificações antigas de mensagens começaram a pipocar na tela, mas ignorei todas elas. Fui direto para o aplicativo da agenda de contatos. Rodrigo deu um passo à frente, esticando a mão ansiosa, como se quisesse pegar no meu cotovelo para me guiar à força. Parei-o com um simples e autoritário levantar de palma. Um gesto tão firme e carregado de autoridade que ele recuou instintivamente, tropeçando no próprio pé, como se tivesse encostado numa chapa de ferro quente. Digitei o nome na barra de busca. Dr. Inácio. O advogado veterano que cuidara não apenas do inventário complexo de Heitor, mas de todos os nossos negócios mais discretos ao longo de 30 anos. O homem de terno cinza que conhecia os segredos contratuais que as paredes daquela casa guardavam e que Rodrigo, na sua arrogância cega de quem só enxerga lucro fácil e dinheiro rápido, jamais poderia imaginar que existissem. Pressionei o ícone verde brilhante de chamada. Coloquei o aparelho no ouvido esquerdo, mantendo os olhos cravados como agulhas no rosto do meu genro, que agora começava a perder a cor bronzeada, a respiração dele se tornando audível. Alô, Inácio? Falei, assim que a ligação foi atendida no segundo toque. Minha voz soava cristalina, cortando o ar quente e abafado da tarde como uma navalha recém-afiada. Sou eu, Norma. Acabei de voltar de viagem. Preciso que você embargue uma venda imobiliária imediatamente. Sim, a da casa principal. E, Inácio, prepare a execução daquele documento da cláusula especial de usufruto irrevogável que nós registramos e ocultamos no ano passado. A engrenagem quebrou. Abaixei o telefone devagar, sem encerrar a ligação. Olhei para a fachada vazia e desfigurada da casa, e depois para o meu genro, que agora tinha os olhos arregalados, o suor frio brilhando na testa molhada. A casa estava vazia, saqueada até o osso, mas o verdadeiro jogo estava apenas começando, e eu segurava a chave do único cofre que ele nem desconfiava que existia. O silêncio que se instalou na calçada, logo após eu abaixar o celular, foi quebrado apenas pelo som da respiração curta e arrastada de Rodrigo. Ele deu um passo trôpego para a frente, a mão estendida no ar, como se tentasse agarrar as palavras que eu acabara de proferir e enfiá-las à força de volta na minha boca. O sorriso ensaiado e polido derretera completamente, dando lugar a uma careta de confusão misturada com um pânico cru e repentino. A gota de suor que antes brilhava na testa dele agora escorria livremente pela têmpora, manchando o colarinho impecável da camisa cara. Que brincadeira de mau gosto é essa, Dona Norma? Ele gaguejou, a voz falhando no meio da frase, perdendo toda aquela aveludada superioridade de minutos atrás. Cláusula do quê? A senhora está blefando. O corretor checou absolutamente toda a documentação no cartório da praça. A matrícula do imóvel estava limpa,
sem nenhum embaraço. A procuração me dava plenos poderes para alienar qualquer bem. A matrícula da casa principal, sim, Rodrigo. Respondi, guardando o celular na bolsa de couro com movimentos lentos, metódicos e precisos, como quem ajusta o ponteiro de um relógio de bolso antigo. Mas o terreno onde a oficina do fundo foi construída e que dá acesso à rede de esgoto da propriedade inteira pertence a uma pequena holding familiar que o Heitor abriu nos anos 80. A casa foi averbada com uma restrição de alienação casada. Vocês venderam tijolos que não podem ser transferidos sem a minha assinatura presencial. Ele recuou um passo, os sapatos de couro raspando grosseiramente no cimento da calçada. Os olhos dele piscavam rápido, tentando processar a informação geométrica da armadilha em que havia acabado de pisar com os 2 pés. O vizinho da casa amarela, seu Otávio, agora estava abertamente encostado no portão dele, fingindo varrer as mesmas 3 folhas secas na calçada, só para não perder uma vírgula da nossa conversa. Isso é impossível, Rodrigo murmurou, tirando o celular do próprio bolso com as mãos trêmulas. O cartório teria barrado, o banco dos compradores teria barrado. O banco aprova o financiamento da matrícula principal. O problema de vocês vai começar quando a prefeitura negar o desmembramento do esgoto amanhã cedo, graças à liminar que o Inácio já está redigindo. Cortei, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Pegue a minha mala, nós vamos sair daqui. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de brotar do asfalto. A ordem direta o desarmou. Homens covardes que operam nas sombras não sabem lidar com luz forte e comandos diretos. Sem dizer mais nenhuma palavra, ele abaixou, agarrou a alça da minha mala de rodinhas e caminhou em direção à esquina, os ombros caídos, a postura de dono do mundo substituída pela marcha de um réu a caminho da forca. O carro dele era um utilitário esportivo preto, recém-saído da concessionária, com bancos de couro claro que ainda cheiravam a plástico novo. O tipo de carro que um gerente de nível médio como ele jamais compraria sem comprometer metade da renda. A não ser, é claro, que tivesse acabado de embolsar uma comissão generosa pela venda clandestina do patrimônio da própria sogra. Entrei no banco do passageiro sem esperar que ele abrisse a porta. O ar-condicionado já estava ligado, gelado e artificial. Rodrigo jogou minha mala no porta-malas com força desnecessária, fazendo o carro balançar, e sentou no banco do motorista. Ele ligou o motor, mas não engatou a marcha. Ficou com as mãos apertando o volante de couro, os nós dos dedos brancos de tanta força. Dona Norma, a senhora precisa entender o nosso lado. Ele começou, a voz adotando um tom de súplica ensaiada, tentando mudar a tática da intimidação para a vitimização. A Juliana estava desesperada. Nós estávamos afogados em dívidas. O juro do cheque especial estava engolindo o meu salário. Aquele casarão era um dinheiro morto, parado no tempo. Nós fizemos isso pela família, para garantir o nosso futuro e o seu também. O dinheiro está seguro, eu juro pela minha vida. Virei o rosto lentamente para encará-lo. A palavra família saindo da boca dele soava como um palavrão. Ligue o carro, Rodrigo. E não pegue o caminho para o seu apartamento. Vamos descer a Avenida Central. Quero que você pare no número 340. Ele engoliu em seco, amassando o rosto tremendo levemente. 340? Isso é o prédio comercial onde fica o escritório do seu advogado. Sogra, por favor, não vamos envolver advogados nisso. A gente resolve em casa, em família. A Juliana assou um lombo de porco. Ela está esperando a gente com a mesa posta. Se a senhora envolver o Inácio, a construtora vai travar o dinheiro da venda e nós vamos perder tudo. A engrenagem já quebrou, Rodrigo. Repeti a frase que havia dito ao telefone, mantendo os olhos fixos nos dele, até que ele desviasse o olhar para o painel do carro. O endereço é na Avenida Central. Se você não me levar até lá agora, eu abro a porta deste carro, sento no meio-fio e grito para a rua inteira que estou sendo mantida em cárcere privado pelo meu genro. Ele soube, no mesmo instante, que eu não estava blefando. O medo do escândalo público era a única bússola moral que guiava as ações dele. Em silêncio, ele engatou a marcha e acelerou. O trajeto durou 20 minutos agonizantes de um silêncio denso e carregado. Observei a cidade passar pela janela de vidro escurecido.
ruas que eu conhecia desde a infância, lojas onde comprei os sapatos de escola da Juliana, a padaria onde Heitor comprava pão fresco aos domingos. Eles tentaram apagar a minha presença dessa geografia, tentaram me encaixotar num quarto de hóspedes estéril, mas esqueceram que eu sou feita da mesma argamassa grossa desta cidade. Quando ele estacionou na frente do prédio espelhado na Avenida Central, não esperei que desligasse o motor. Destravei a porta e desci. O calor da tarde me atingiu, mas eu me sentia absolutamente fria por dentro. Me espere aqui, não ouse tocar na minha mala, ordenei, batendo a porta sem olhar para trás. O escritório do Dr. Inácio ficava no 6º andar. A recepcionista, uma moça de óculos de aros finos que me conhecia há anos, arregalou os olhos ao me ver entrar sem avisar, ainda com as roupas amassadas da viagem. Mas Inácio já me esperava na porta da sala dele. Ele usava o mesmo terno cinza de corte impecável de sempre. O cabelo ralo estava perfeitamente penteado para trás. A proximidade e a lealdade de Inácio não eram fruto apenas de honorários bem pagos. Ele e Heitor haviam jogado xadrez todas as quintas-feiras durante 2 décadas. Ele conhecia o peso das coisas justas. Norma, ele disse, estendendo a mão para segurar a minha com firmeza. Não havia pena no olhar dele, apenas a gravidade de quem se prepara para uma batalha. Entramos na sala espaçosa com cheiro de cera de madeira e café forte. Eles venderam tudo, Inácio. Usaram aquela procuração médica de 5 anos atrás. Sentei na cadeira de couro diante da mesa maciça. Inácio não demonstrou surpresa. Ele já estava com uma pasta parda aberta sobre a mesa, os óculos de leitura na ponta do nariz. Eu puxei a certidão digital assim que você desligou o telefone, Norma. O Rodrigo foi rápido. Ele transferiu a propriedade principal para uma incorporadora que planeja demolir as casas daquele quarteirão para levantar um condomínio. O dinheiro da venda foi depositado numa conta conjunta no nome dele e da Juliana. E a nossa trava de segurança? Perguntei, sentindo a raiva metódica pulsando na ponta dos meus dedos. Intacta. Inácio permitiu-se um sorriso fino e sem humor. Como a procuração que a Juliana usou não especificava o lote dos fundos que está no nome da holding, a incorporadora comprou um terreno que não pode ser desmembrado nem demolido sem a sua autorização expressa como sócia majoritária da holding. O corretor deles foi incompetente e não verificou as matrículas adjacentes. Eu já protocolei o pedido de embargo na vara civil. O juiz de plantão vai congelar a conta bancária do Rodrigo até o fim do dia por suspeita de fraude contra idoso e estelionato familiar. Apertei os braços da cadeira. A precisão do golpe me trouxe um alívio momentâneo, mas a ferida da traição da minha própria filha continuava sangrando em silêncio. O Rodrigo está me esperando no carro lá embaixo. Ele acha que vai me levar para o apartamento deles para comer lombo de porco assado e fingir que eu sou uma hóspede feliz. Inácio tirou os óculos e me olhou com uma expressão de respeito profundo. Você quer que eu chame a polícia agora, Norma? Nós temos base legal para prendê-lo em flagrante por apropriação indébita. Não, respondi levantando-me da cadeira, alisando as rugas da minha calça de linho. A polícia faz muito barulho e pouca justiça. Se a conta deles vai ser congelada hoje, eu quero estar sentada na mesa de jantar deles quando o cartão de crédito do Rodrigo for recusado. Eu quero olhar nos olhos da minha filha quando ela perceber que a herança antecipada que ela roubou virou poeira. Imprima a cópia da liminar para mim, Inácio. 10 minutos depois, eu estava de volta à calçada. Rodrigo roía a unha do polegar esquerdo, escorado na porta do carro. Quando me viu, ele saltou como se tivesse levado um choque. Entrei no veículo em silêncio, segurando a pasta parda no colo como um escudo. Para o seu apartamento, Rodrigo. Não quero deixar a Juliana esperando, falei, a voz soando tão normal que o deixou visivelmente perturbado. Ele obedeceu sem questionar, o alívio temporário lavando o rosto dele, crente de que eu havia desistido da briga no escritório do advogado. O apartamento deles ficava num bairro nobre e verticalizado. O elevador privativo se abriu diretamente numa sala de estar decorada com tons de cinza gélido e móveis de design que pareciam desconfortáveis só de olhar. O cheiro de carne assada e alecrim preenchia o ambiente, uma tentativa patética de criar uma atmosfera de lar numa cena de crime. Juliana saiu da cozinha enxugando as mãos num pano de prato impecavelmente branco.
Ela vestia uma calça de alfaiataria e uma blusa de seda pérola. Quando os olhos dela encontraram os meus, vi o exato momento em que a culpa tentou se disfarçar de afeto. Ela forçou um sorriso largo e caminhou na minha direção de braços abertos. Mãe, que surpresa maravilhosa! Achamos que o navio só ia liberar o desembarque à noite. Como foi a viagem? A senhora está com uma cor tão linda. Ela tentou me abraçar, mas eu mantive os braços firmemente cruzados sobre a pasta parda, o corpo rígido como uma tábua. Ela esbarrou no meu ombro e recuou, o sorriso tremendo nos cantos da boca pintada de vermelho. Rodrigo parou logo atrás de mim, segurando a minha mala, os olhos dardejando entre mim e a esposa num pedido de socorro mudo. Onde estão as minhas ferramentas, Juliana? Perguntei, ignorando completamente a encenação barata. A minha voz ecoou pelo teto rebaixado de gesso, fria e sem alteração. Ela engoliu em seco, apertando o pano de prato nas mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mãe, nós já explicamos para o Rodrigo explicar para a senhora. Aquele maquinário antigo estava enferrujando. A senhora não conserta mais relógios faz anos. O médico disse que a senhora precisava descansar a vista. Nós vendemos para um antiquário no centro. O dinheiro está todo guardado para a senhora. Vem, senta aqui, eu preparei o seu prato favorito. Caminhei devagar pelo meio da sala, ignorando a mesa de jantar elegantemente posta com taças de cristal. Meus olhos varriam o ambiente com a precisão de um perito. Aquela sala fria, montada para impressionar visitas que não se importavam com eles, era o reflexo exato do vazio moral da minha filha. Foi então que eu vi. Parado no canto esquerdo da sala, sobre um pedestal de mármore iluminado por um foco de luz teatral, estava o relógio de carrilhão, o relógio do Heitor, o mesmo que eu havia restaurado com minhas próprias mãos durante 6 meses de luto insone. A madeira de embuia brilhava, polida e gloriosa. O pêndulo de latão balançava num ritmo grave e constante. Eles não tinham vendido tudo. Tinham roubado as peças de maior valor para decorar o próprio castelo de mentiras. Caminhei até o relógio. O som do meu sapato no piso de porcelanato era a única coisa que se ouvia além do tic-tac ritmado. Parei diante da peça. O vidro frontal refletia o meu rosto cansado, mas os meus olhos queimavam com uma intensidade que eu não sentia há décadas. Eles não haviam apenas roubado a minha casa. Eles haviam tomado o coração da minha memória como troféu. Abri a pequena porta de vidro do relógio. Enfiei a mão por trás do pêndulo oscilante, tateando a base de madeira oculta no fundo da caixa. Meus dedos encontraram o fundo falso que Heitor havia construído 40 anos atrás. Pressionei a trava invisível. Um pequeno estalo metálico cortou o silêncio da sala. Puxei o fundo de madeira, revelando o compartimento secreto forrado de veludo azul. Retirei de lá um envelope pardo, selado e intacto, grosso de documentos e apólices ao portador que não passavam por bancos nem por inventários. O dinheiro real da família. A reserva intocável que Heitor escondera de todos, inclusive da própria filha gananciosa. Virei-me para Juliana e Rodrigo. Os dois estavam paralisados no meio da sala, os rostos brancos como papel, finalmente percebendo que a velha inútil que eles tentaram descartar não apenas sabia jogar, mas era a dona do tabuleiro inteiro. O envelope pesava nas minhas mãos. Era um papel pardo antigo, selado com a cera vermelha que Heitor derretia no fogão a lenha que eles acabaram de arrancar da minha cozinha. O tic-tac do carrilhão continuava marcando o tempo, indiferente ao colapso moral que acontecia naquela sala de estar fria e cinzenta. Juliana e Rodrigo não conseguiam desviar os olhos do pacote. A ganância tem um cheiro muito específico, um suor azedo que mistura medo e desejo, e o apartamento moderno deles de repente cheirava a isso. "O que é isso, mãe?" Juliana perguntou, a voz fina, vacilante, dando um passo incerto na minha direção. O pano de prato impecável caiu no chão de porcelanato. "Isso, Juliana, é o que o seu pai chamava de seguro contra tempestades", respondi, deslizando o polegar sobre o selo de cera. Ele sempre dizia que o dinheiro que fica à vista atrai os ratos. Rodrigo engoliu em seco. A postura de macho alfa dele havia derretido completamente.
Ele olhava para o envelope como um cão faminto olhando para um pedaço de carne do outro lado de uma cerca. Sogra, Dona Norma, a senhora não está pensando direito. A senhora não tem mais idade para andar por aí com valores físicos. Isso é perigoso. Deixa eu guardar isso no cofre do apartamento, para a sua própria segurança. A audácia do meu genro era quase poética. Ele tinha acabado de roubar a minha casa, o meu teto, as minhas ferramentas de trabalho de uma vida inteira, e ainda tinha a coragem de me oferecer proteção. Sorri. Não um sorriso amável, mas aquele repuxar de lábio seco e sem calor que eu costumava dar quando um cliente tentava me passar para trás no preço de um concerto. A única coisa perigosa nesta sala, Rodrigo, é a sua ignorância. Falei, caminhando devagar até a mesa de jantar. Coloquei o envelope pardo ao lado de uma taça de cristal lapidado. Puxei uma das cadeiras de encosto alto e me sentei. A madeira estalou levemente sob o meu peso. Vocês acharam que a vida inteira do Heitor estava resumida no carnê do IPTU. Vocês acharam que eu era apenas uma velha cansada. Juliana cruzou os braços, assumindo aquela postura defensiva de quando era adolescente e era pega mentindo. Nós fizemos o que tinha que ser feito, mãe. A senhora ia morrer sozinha naquela casa enorme. O Rodrigo conseguiu um negócio brilhante. A construtora pagou à vista. O nosso futuro está garantido. Nós vamos cuidar da senhora. Vocês não vão cuidar nem de vocês mesmos daqui para frente, murmurei, ajeitando a minha bolsa no colo. O celular de Rodrigo apitou no bolso dele. Um som agudo e irritante que quebrou a tensão momentânea. Ele ignorou no primeiro toque. No segundo, a tela acendeu através do tecido da calça de alfaiataria. No terceiro, ele puxou o aparelho, irritado. É o gerente do banco, ele murmurou para Juliana, a testa franzida. Estranho, ele nunca liga a essa hora. Ele atendeu a ligação, virando de costas para mim, tentando recuperar a dignidade. Fala, Marcos, tudo bem? Como assim? Não, deve ter um erro no sistema. O dinheiro da venda da casa entrou hoje de manhã. Eu vi o saldo. Como assim bloqueio judicial? Marcos, escuta aqui, eu sou um cliente especial. Marcos. A cor sumiu do pescoço de Rodrigo, descendo pelas costas até ele parecer uma estátua de gesso barato. Ele abaixou o telefone devagar, virando-se para minha esposa. O olhar dele estava oco. Juliana, a conta conjunta está bloqueada. O cartão de crédito, o cheque especial, o dinheiro da construtora, tudo. O banco recebeu uma ordem da vara civil. Juliana levou as duas mãos à boca, os olhos arregalados de pavor. Ela olhou para Rodrigo e depois para mim. A compreensão demorou a atingir o cérebro dela. Mãe, o que a senhora fez? Ela sussurrou, a voz esganiçada. Eu não fiz nada, minha filha. Eu apenas consertei o que vocês quebraram. O doutor Inácio protocolou o embargo há 45 minutos. A venda da casa é nula. E o dinheiro que vocês acharam que tinham, agora é pó. A senhora está louca! Rodrigo gritou, perdendo finalmente o controle, dando um soco na mesa de jantar que fez as taças de cristal tilintarem. A senhora destruiu a nossa vida. Nós já tínhamos comprometido uma parte desse dinheiro para pagar o agiota que estava cobrando o meu carro. Nós estamos mortos, Dona Norma. Aí estava a verdade, o lombo de porco assado, o quarto de hóspedes, o discurso de amor filial. Tudo isso escondia o desespero de um homem afogado em dívidas, tentando usar a sogra como boia salva-vidas. Não levantei a voz. Não me alterei. Continuei sentada. Um homem que não sabe calcular o próprio passo não deve tentar correr com as pernas dos outros, Rodrigo. Você assinou um contrato de venda de um imóvel atrelado a uma holding. A ignorância não te salva da fraude. Juliana avançou na minha direção, as lágrimas finalmente escorrendo, borrando a maquiagem. Ela se ajoelhou no chão de porcelanato, agarrando a barra da minha calça de linho. O contraste era patético. A filha traidora implorando perdão depois que a faca já estava cravada. Mãe, por favor, cancela esse embargo. O Rodrigo vai ser preso se não pagar esses homens. Nós perdemos o apartamento. A senhora não pode fazer isso com o seu próprio sangue. Pensa no Heitor. O que o papai diria se visse a senhora destruindo a própria filha? O nome do meu marido saindo daquela boca soou como um insulto. Fechei os olhos por um segundo. A lembrança de Heitor veio nítida, com cheiro de serragem e tabaco.
Lembrei da tarde chuvosa de 1998, quando ele construiu o fundo falso do carrilhão. Ele estava suado, com os óculos pendurados na ponta do nariz. Norma, ele me disse, batendo a chave de fenda na madeira de embuia. O mundo lá fora é uma máquina moedora de gente. Nós trabalhamos duro para não sermos moídos. Eu conheço a filha que nós criamos. A Juliana tem o coração mole e a cabeça fraca para homem ambicioso. Se um dia eu faltar e as coisas ficarem escuras, você abre essa caixa. Promete que não vai ter pena de quem tentar roubar o seu sossego? Eu prometi. Abri os olhos. Juliana ainda chorava aos meus pés. Puxei a minha perna, desvencilhando-me do aperto desesperado dela. Levantei da cadeira e peguei o envelope pardo em cima da mesa. Seu pai diria que eu demorei muito para limpar a casa, Juliana. Respondi, a voz mais fria que o ar-condicionado daquela sala. Ele conhecia a fraqueza do seu caráter. Foi por isso que ele deixou as cláusulas de segurança. Não para proteger o dinheiro de mim, mas para me proteger de vocês. Rodrigo caminhava de um lado para o outro na sala, arrancando a gravata de seda do pescoço, o rosto vermelho, suando em bicas. O celular dele apitou novamente, mas ele nem teve coragem de olhar a tela. O agiota, o banco, a construtora. As cobranças já deviam estar se acumulando. A senhora tem que dividir esse envelope com a gente. Rodrigo rosnou, parando de andar e me encarando com uma agressividade que beirava o desespero. A Juliana tem direito à herança do pai. Enfiei a mão na minha bolsa e tirei a cópia da liminar que Inácio havia me entregado. Joguei as folhas em cima da mesa. A única coisa que vocês têm direito agora é a uma investigação policial por falsidade ideológica, Rodrigo. A procuração que vocês usaram era apenas para fins médicos. O corretor de vocês vai perder a licença. A construtora vai processar vocês por fraude. Vocês não têm herança. Vocês têm uma dívida milionária que não vão conseguir pagar. Caminhei até a porta do apartamento. A minha mala de rodinhas continuava esquecida no canto do corredor de entrada. Segurei a alça de plástico rígido. O peso da bagagem parecia muito menor agora. Aonde a senhora vai? Juliana perguntou, ainda sentada no chão, o rosto inchado e vermelho de choro. A senhora não tem mais casa. A senhora não tem para onde ir. A minha casa é onde eu decido que ela é, Juliana. E com certeza não é num quarto de hóspedes financiado com dinheiro sujo da minha própria morte em vida. Abri a porta do apartamento. O corredor do prédio nobre estava em total silêncio. Um silêncio que contrastava violentamente com a tempestade que eu deixava para trás. Mãe, por favor, não vira as costas para mim. O grito da minha filha ecoou, mas eu não parei. Não olhei para trás. A porta se fechou com um clique metálico definitivo. Chamei o elevador. Enquanto os números desciam lentamente no visor, apertei o envelope pardo contra o meu peito. O papel grosso estava quente nas minhas mãos. Ali dentro não havia apenas apólices ao portador. Havia escrituras de 2 terrenos comerciais no centro da cidade que Heitor comprara na década de 70, quando aquela região ainda era só mato. Terrenos que hoje valiam 10 vezes mais que a casa roubada. O elevador chegou ao térreo. Atravessei a portaria de mármore brilhante, ignorando o porteiro fardado. A rua estava tomada pelo frescor do fim de tarde. O sol começava a se esconder atrás dos prédios altos, pintando o céu com tons de roxo e laranja escuro. Respirei fundo, sentindo-me mais viva do que em qualquer dia dos últimos 5 anos. Caminhei 2 quadras arrastando a minha mala até avistar a fachada desgastada de um prédio antigo de tijolos escuros. Era uma galeria comercial que resistia bravamente à especulação imobiliária daquele bairro chique. No térreo, uma placa de madeira pintada à mão balançava: Relojoaria e Joalheria do Mestre Elias. Elias era um armênio teimoso, 10 anos mais velho que eu, que conhecia Heitor desde os tempos de aprendizes no Centro Velho. Ele era o padrinho de batismo de Juliana, um detalhe que ela apagou da memória quando passou a frequentar restaurantes franceses. Elias conhecia as engrenagens da nossa família melhor do que qualquer parente. Empurrei a porta de vidro. O sino de latão tocou, anunciando a minha chegada. O cheiro de óleo lubrificante, metal polido e charuto barato me invadiu. Era o cheiro do meu próprio passado.
Elias estava debruçado sobre o balcão de vidro, a lente de aumento presa no olho direito, pinçando uma mola minúscula de um relógio aberto. Ele não levantou a cabeça. Eu já disse que o concerto do Rolex só fica pronto na sexta-feira, doutor. A pressa é inimiga da precisão, ele resmungou, a voz rouca. Eu não vim buscar um Rolex, Elias. Eu vim buscar o meu passado de volta. Falei, parando no meio da loja, a mala ao meu lado. Ele parou a pinça no ar. A lente de aumento caiu do rosto dele. Elias levantou os olhos castanhos e cansados. Um sorriso lento rasgou o rosto enrugado dele. Norma, pelos deuses, mulher. Eu achei que você estivesse flutuando num navio. O que faz aqui com essa mala e essa cara de quem vai matar alguém? Caminhei até o balcão e coloquei o envelope pardo sobre o vidro arranhado. O navio já atracou, Elias. E os ratos tomaram conta do cais. Eles venderam a minha casa, a Juliana e o Rodrigo. Usaram uma procuração médica antiga, limparam os meus móveis, levaram o maquinário do ateliê e tentaram me trancar no apartamento deles. A expressão de Elias escureceu instantaneamente. Ele limpou as mãos num pano de algodão sujo de graxa e contornou o balcão. Ele não fez perguntas estúpidas. Não pediu calma. Aquele almofadinha do Rodrigo sempre teve olho grande e bolso furado. Elias cuspiu no chão da própria loja, um gesto de desprezo absoluto. Eles pegaram o maquinário também, o torno de precisão, as limas suíças. Venderam para o antiquário do seu Walter na avenida, respondi. Tudo a preço de banana. Só para limpar a casa rápido e entregar para a construtora. Elias bateu a mão pesada no meu ombro. Um toque áspero, mas cheio da lealdade bruta que só os velhos amigos possuem. O Walter é um canalha, mas é um canalha negociante. Ele não vai revender o seu maquinário antes de catalogar tudo. E ele sabe que aquelas peças eram do Heitor. Elias caminhou até a porta da loja, virou a placa para fechado e trancou a fechadura. Você não vai dormir na rua hoje, Norma. O apartamento em cima da loja está vazio desde que o meu filho se mudou. Tem uma cama limpa e água quente. É seu o tempo que precisar. A generosidade silenciosa dele não exigiu agradecimentos derramados. Era um acordo tácito entre pessoas que conheciam o peso do mundo. Peguei a minha mala e o acompanhei até os fundos da loja, subindo a escada estreita de madeira que rangia a cada passo. O apartamento era pequeno, cheirava a poeira antiga e cera, mas era um castelo comparado à prisão de luxo da minha filha. Deixei a mala no canto do quarto. Fui até a janela que dava para os fundos da galeria. Abri o envelope pardo sobre a mesa de fórmica da cozinha. As apólices, as escrituras, os registros das contas ocultas. O patrimônio real estava todo ali, intacto. Eles acham que ganharam, não é? Elias perguntou, encostado no batente da porta, acendendo um charuto atarracado. Eles acham que o jogo acabou no cartório, respondi, passando a mão sobre os documentos velhos. O Rodrigo acha que o pior que pode acontecer é a conta congelada e um processo cível arrastado. Ele não faz ideia do que eu vou fazer amanhã de manhã. E o que você vai fazer, Norma? Sorri, olhando para as escrituras dos terrenos comerciais. Terrenos que ficavam exatamente na mesma quadra onde a construtora planejava o grande condomínio que engoliria a minha casa. Vou ensinar a eles que quem constrói o relógio também sabe como fazer a bomba relógio estourar na hora certa. Preciso do telefone do antiquário do Walter, Elias, e preciso de um táxi às 7 da manhã. Vou recuperar as minhas ferramentas primeiro. Depois vou demolir a vida do meu genro, tijolo por tijolo. O táxi cheirava a pinho sintético e a estofado velho. O motorista freou bruscamente na calçada de pedras portuguesas exatamente às 7h15 da manhã, na frente da fachada poeirenta do antiquário do Walter. O toldo de lona verde estava rasgado nas pontas, e a vitrine exibia uma mistura caótica de abajures de bronze, cadeiras de palhinha rasgadas e espelhos manchados de umidade. Paguei a corrida com o dinheiro que Elias havia me emprestado mais cedo, em notas miúdas que ele tirou do caixa de ferro da relojoaria. Desci do carro e ajeitei a alça da bolsa no ombro. O ar da manhã ainda estava gelado, mas o meu corpo fervia com a clareza do que precisava ser feito. Empurrei a porta de vidro pesada. O sino de latão no alto da batente emitiu um som rouco, anunciando a minha entrada num ambiente que cheirava a mofo,
cera de abelha e ganância envernizada. Walter estava atrás do balcão de madeira escura, tomando café num copo de plástico amassado. Ele era um homem atarracado, de calvície reluzente e suspensórios esticados sobre a barriga proeminente. Quando levantou os olhos e me reconheceu, o copo parou no meio do caminho até a boca. Ele sabia muito bem quem eu era. O mercado de antiguidades e relojoaria da nossa cidade era um círculo fechado, um ovo onde todos conheciam os calos uns dos outros. Ele limpou a garganta, engolindo o café com pressa, e forçou um sorriso torto que não enganava nem uma criança de colo. Dona Norma, que surpresa matinal! Fiquei sabendo que a senhora estava viajando pelo litoral. Seu genro passou por aqui ontem com umas peças antigas da sua casa. Ele me garantiu que a senhora estava se aposentando e desmontando o ateliê. Negócio de família, ele disse. Caminhei até o balcão, ignorando o tom escorregadio dele. Meus olhos varreram a loja escura até encontrarem, num canto perto da escada, as caixas de papelão empilhadas de qualquer jeito. Reconheci imediatamente a ponta do meu torno de precisão suíço saindo por uma das abas rasgadas. A minha caixa de ferramentas de madeira de lei, aquela que Heitor entalhou com as minhas iniciais, estava jogada no chão, servindo de apoio para um vaso de cerâmica trincado. O sangue pulsou forte nas minhas têmporas, mas mantive a respiração controlada. Nós dois sabemos que o Rodrigo é um mentiroso de marca maior, Walter. Falei, apoiando as duas mãos espalmadas sobre o vidro do balcão. E nós dois sabemos que você comprou equipamento profissional de ourivesaria por preço de sucata. Eu não vim bater boca nem discutir moralidade com você. Vim buscar o meu maquinário. Cada lima, cada pinça, cada engrenagem. E não vou pagar 1 centavo a mais do que a miséria que você deu na mão do meu genro. Walter riu pelo nariz, cruzando os braços grossos. Ele tentou adotar a postura de comerciante ofendido, mas o suor na testa dele o denunciava. Dona Norma, o negócio foi fechado. Eu tenho o recibo assinado pelo Rodrigo. Ele tinha uma procuração. Eu sou um comprador de boa fé. Se a senhora quiser as peças de volta, vai ter que pagar o preço de vitrine. O torno suíço vale pelo menos 10 vezes o que eu paguei. É a lei do comércio. Não pisquei. Mantive os olhos cravados no rosto oleoso dele. Abri a minha bolsa de couro e puxei um pequeno caderno de capa preta. Folheei as páginas gastas até encontrar a anotação que eu queria. Lei do comércio, Walter? Então vamos falar de comércio. Há 3 anos, você vendeu um lote de relógios de bolso de prata para um colecionador de São Paulo. Você jurou que eram peças autênticas do século XIX. Mas você e eu sabemos que os mecanismos internos eram réplicas baratas de latão que você comprou no contrabando. Eu sei disso porque você me procurou pedindo para envelhecer os mostradores com ácido, e eu recusei o serviço. O colecionador pagou uma fortuna. Se eu fizer uma única ligação para ele agora, com o Dr. Inácio na linha, a sua boa-fé vai parar direto na delegacia de estelionato. A cor sumiu do rosto de Walter num piscar de olhos. Os braços dele descruzaram rapidamente e o sorriso sumiu por completo. Ele olhou para a porta da loja, como se temesse que a polícia já estivesse estacionando na calçada. Não precisa de ameaça, Dona Norma. A gente se conhece há décadas. Ele gaguejou, levantando as mãos em sinal de rendição. A senhora leva as caixas pelo preço de custo. Eu não quero problema com a sua família. Excelente. O Elias vai mandar a caminhonete dele buscar as caixas em meia hora. Se faltar um único alicate de cutícula, eu ligo para São Paulo. Avisei, guardando o caderno na bolsa. Quando me virei para sair, algo brilhou dentro de uma vitrine de vidro trancada perto do caixa. Parei abruptamente. Era um relógio de bolso antigo, de ouro fosco, com a corrente grossa trançada. O vidro estava levemente arranhado no canto superior esquerdo. O meu estômago despencou. Era o relógio de bolso que Heitor usou no dia do nosso casamento. Uma peça que ficava guardada na gaveta da minha mesa de cabeceira, embrulhada numa flanela macia. Rodrigo não tinha limpado apenas a oficina. Ele tinha revirado as minhas gavetas íntimas, roubando as migalhas da minha memória para inteirar o pagamento do agiota. Aquele relógio ali, ele veio junto com as minhas coisas? Perguntei, apontando o dedo trêmulo para o vidro. Walter engoliu em seco. Veio. O seu genro disse que era a quinquilharia velha do defunto. Me vendeu por R$ 200.
Tirei 2 notas de 100 da carteira e joguei no balcão. Walter abriu a vitrine sem dizer palavra, pegou o relógio e me entregou. O metal estava frio, mas o peso dele na minha mão reacendeu a fúria fria que me guiava desde ontem. Guardei o relógio no fundo da bolsa. A quinquilharia velha seria o prego final no caixão do meu genro. Saí do antiquário e caminhei a passos firmes até o ponto de táxi mais próximo. O destino agora era o escritório do Dr. Inácio. O relógio batia 9 da manhã quando empurrei a porta de vidro fumê da recepção. A moça de óculos já me esperava e fez um sinal discreto para que eu entrasse direto na sala de reuniões. A sala era ampla, forrada com painéis de madeira escura e dominada por uma mesa de mogno imensa. Inácio estava sentado na cabeceira. À direita dele, um homem de terno azul marinho impecável batia a caneta de prata na mesa, impaciente. Era o Dr. Ferraz, o diretor jurídico da construtora que havia comprado a minha casa. Ele parou de bater a caneta assim que cruzei a soleira da porta. Dona Norma. Sente-se, por favor. Inácio indicou a cadeira de couro acolchoada à esquerda. Este é o Dr. Ferraz. Ele representa a construtora responsável pela compra do imóvel. Sentei-me, ajeitando a postura, mantendo as costas retas sem encostar no estofado. Ferraz me olhou com a impaciência típica dos engravatados que acham que o tempo deles vale mais que a vida dos outros. Senhora Norma, vou ser muito direto. Ferraz começou, inclinando-se para a frente. O embargo que o seu advogado protocolou ontem congelou um projeto de 40 milhões de reais. Nós compramos aquela casa de boa fé. A documentação apresentada pelo seu genro estava assinada e reconhecida em cartório. Nós não temos tempo para disputas familiares. A construtora está disposta a oferecer um bônus financeiro generoso para a senhora retirar o embargo hoje mesmo. Pegue o dinheiro, compre um apartamento luxuoso e deixe as máquinas trabalharem. Olhei para Ferraz com a mesma frieza que usei com o dono do antiquário. Homens que tentam comprar o silêncio com pressa sempre escondem um calcanhar de Aquiles exposto. O senhor constrói prédios, Dr. Ferraz, mas parece que não lê as plantas da própria obra. Falei, abrindo a pasta parda que carregava comigo. Retirei as escrituras originais amareladas e espalhei-as sobre o tampo de mogno. O meu genro vendeu a matrícula principal, mas para levantar as 2 torres que vocês anunciaram no projeto, vocês precisam da saída de esgoto e da rampa de acesso da garagem. E esse acesso passa exatamente pelos 2 lotes comerciais da rua de trás. Lotes que não pertencem à casa. Pertencem a mim. Exclusivamente a mim. Ferraz parou de respirar por um segundo. Ele puxou as escrituras, os olhos correndo pelas linhas datilografadas, conferindo os números de registro. O rosto dele ficou vermelho, uma mancha de fúria subindo pelo colarinho apertado. Ele percebeu a incompetência colossal da própria equipe de corretores. A senhora está segurando o quarteirão inteiro, ele murmurou, atônito, deixando os papéis caírem na mesa. Eu não estou segurando nada. Eu estou protegendo o que é meu, retruquei. O negócio é o seguinte: o embargo sobre a casa continua. Vocês vão cancelar o contrato de compra e venda por fraude, já que Rodrigo ocultou informações vitais sobre o terreno. Vocês vão exigir a devolução integral do dinheiro depositado na conta dele, com a multa de quebra de contrato, que eu imagino deve ser altíssima. Em troca, quando a poeira baixar e o meu genro estiver fora do meu caminho, eu me sento com a sua construtora para negociar a venda real e legal de todos os lotes juntos, pelo dobro do preço. Ferraz olhou para Inácio, buscando uma brecha jurídica, mas o meu advogado apenas sorriu e ajeitou os óculos no nariz. Não havia brecha. Havia apenas uma parede de concreto armado que eu havia acabado de erguer. Ferraz suspirou pesadamente, fechando a própria pasta. O seu genro já usou uma parte do nosso dinheiro ontem à tarde para quitar dívidas pessoais antes do bloqueio judicial da conta. Ferraz revelou, a voz carregada de veneno. Se nós cancelarmos o contrato agora e exigirmos a devolução integral com a multa, ele não terá como pagar. Nós vamos penhorar até as calças daquele sujeito. Ele vai ser processado criminalmente. Esse é um problema dele, não meu. A ignorância tem um preço, e a fatura dele acabou de vencer, afirmei, recolhendo as minhas escrituras. O interfone da sala tocou.
Inácio apertou o botão do viva-voz. A voz da recepcionista soou nítida. Ele vestia a mesma camisa amassada de ontem. O cabelo despenteado, olheiras profundas marcando o rosto pálido de noites mal dormidas e pânico constante. Juliana estava com os olhos inchados, segurando a alça da bolsa com tanta força que os dedos tremiam. Eles entraram com a arrogância desesperada de quem acha que vai conseguir barganhar a própria salvação. Quando Rodrigo viu Ferraz sentado à mesa e eu confortavelmente acomodada na cadeira de couro, o passo dele falhou. Ele estacou no meio da sala, a boca abrindo e fechando sem emitir som. Sogra. Doutor Ferraz. O que está acontecendo aqui? Rodrigo conseguiu balbuciar, soltando o pulso de Juliana. O gerente do banco disse que a construtora chamou para um acordo. Nós viemos assinar a liberação. A Juliana chorou a noite inteira, dona Norma. Nós queremos pedir desculpas. A gente divide o dinheiro. A gente devolve os móveis. Ferraz levantou-se da cadeira, abotoando o paletó azul marinho com uma calma aterrorizante. Não há acordo, senhor Rodrigo, e não há dinheiro para dividir, Ferraz declarou, a voz ecoando nas paredes de madeira. A sua sogra acaba de nos provar que o senhor omitiu a titularidade cruzada dos terrenos de acesso. O senhor nos vendeu um imóvel inútil. A construtora está rescindindo o contrato de compra e venda por dolo e fraude. O nosso departamento jurídico já protocolou a queixa-crime na delegacia especializada. Rodrigo recuou 2 passos, esbarrando na própria esposa. As pernas dele pareciam ter perdido a sustentação. Rescindir? Não! O dinheiro já está na minha conta. Vocês não podem fazer isso. Eu já transferi R$300 mil ontem para pagar o agiota do meu carro e as dívidas do meu cartão. Se vocês cancelarem, o banco vai me executar. Eu vou para a cadeia. Ele berrou, a máscara de gerente bem-sucedido desmoronando, revelando o menino covarde e endividado que sempre foi. Juliana começou a chorar alto, um choro feio e ruidoso, levando as 2 mãos ao rosto. Ela tentou dar um passo na minha direção. Mãe, pelo amor de Deus! O Rodrigo vai ser preso. Nós vamos perder tudo. Você não pode deixar eles fazerem isso com a gente. Pensa na nossa família. Aquele dinheiro era a nossa salvação. Levantei-me devagar. O couro da cadeira rangeu. Caminhei até parar a 1 metro do meu genro, que agora suava copiosamente, o peito subindo e descendo numa hiperventilação descontrolada. Abri a minha bolsa de couro, enfiei a mão no fundo e tirei o relógio de bolso de ouro fosco. A corrente metálica balançou no ar, produzindo um tilintar suave no silêncio pesado da sala. Os olhos de Rodrigo se arregalaram ao reconhecer a peça. Você chamou as coisas do Heitor de quinquilharia velha. Vendeu as memórias do seu sogro por R$200 no antiquário, Rodrigo, falei, a minha voz cortando o choro esganiçado da minha filha. Deixei o relógio pousar sobre a mesa de mogno. O som do metal batendo na madeira soou como a batida do martelo de um juiz. Vocês me humilharam. Tentaram me trancar num quarto de hóspedes e apagar a minha história como se eu fosse um móvel com defeito. Mas esqueceram de uma coisa fundamental. Rodrigo não conseguia desviar o olhar do relógio, os lábios tremendo, a respiração presa na garganta. O quê? Ele sussurrou, a voz esmagada pelo peso da própria ruína. Vocês esqueceram que quem conserta relógios passa a vida inteira aprendendo como desmontar as coisas, peça por peça. Respondi, arrumando a alça da bolsa no ombro. E eu acabei de desmontar a sua vida inteira. Dr. Ferraz, o Dr. Inácio tem os meus contatos. Pode mandar a notificação extrajudicial para o endereço deles. Duvido que tenham como pagar o aluguel do mês que vem. Virei as costas para a dupla paralisada no meio da sala. Rodrigo caiu de joelhos no carpete felpudo, as mãos agarrando a própria cabeça enquanto o celular no bolso dele começava a tocar incessantemente. O toque estridente ecoava pelas paredes, a cobrança invisível de um agiota que não aceitava desculpas. A porta se abriu diante de mim, e eu saí para o corredor, deixando-os afundar no poço que eles mesmos cavaram no quintal da minha casa. As engrenagens estavam todas no lugar. Faltava apenas ver onde os escombros iriam cair. O corredor do prédio comercial cheirava a cera neutra e carpete recém-aspirado. Meus passos ecoavam macios, pontuados apenas pelo clique metálico do botão do elevador.
quando as portas de aço escovado se fecharam, cortando a visão da recepção onde Célia ainda digitava alheia ao furacão que eu deixara na sala de reuniões, soltei a respiração que nem percebera estar segurando. Não havia alívio eufórico, não havia vontade de sorrir ou chorar. Havia apenas a mesma sensação física que eu experimentava quando a última engrenagem de um mecanismo complexo se encaixava com um clique perfeito, permitindo que a energia da mola fluísse desimpedida. O relógio estava consertado. O peso nas minhas costas havia desaparecido por completo. Desci até o térreo e caminhei para fora do edifício de concreto e vidro. O sol do fim da manhã bateu no meu rosto, esquentando a pele marcada pelo tempo. Chamei outro táxi na avenida movimentada. O motorista não tentou puxar conversa, focado no trânsito engarrafado do centro, o que me deu tempo para encostar a cabeça no vidro e observar a cidade. A mesma cidade que eles acharam que eu não sabia mais navegar. Quando cheguei à galeria de Elias, a caminhonete dele já estava estacionada na frente. Na caçamba, cobertas por uma lona grossa amarrada com cordas de nylon, estavam as minhas caixas. A ponta do meu torno suíço despontava por uma fresta, a estrutura de ferro fundido inabalável, esperando para voltar ao trabalho. Elias me ajudou a descarregar tudo e a subir as escadas estreitas até o apartamento em cima da relojoaria. Trabalhamos em silêncio, o suor manchando as nossas camisas, os músculos velhos protestando contra o peso das caixas de madeira, mas a força da recuperação anestesiava qualquer dor. Quando a última caixa foi empurrada para o canto da sala pequena, ele me estendeu um copo de água gelada, os olhos castanhos brilhando de curiosidade contida. Eu apenas assenti, tomando um gole demorado da água que arranhou a minha garganta seca. Ele entendeu. O silêncio entre duas pessoas que conhecem a aspereza do mundo vale mais que qualquer relato detalhado. 8 meses se passaram desde aquela manhã no escritório de Inácio. 8 meses inteiros em que o calendário girou com a mesma precisão implacável das engrenagens que eu passei a vida limpando e lubrificando. O inverno rigoroso secou as folhas das árvores da calçada da galeria, e a primavera trouxe um calor úmido que fazia a madeira dos móveis velhos estalar durante a noite. A construtora de Dr. Ferraz, encurralada pela incompetência dos próprios corretores e pela barreira intransponível das minhas escrituras dos lotes comerciais, cedeu em menos de 40 dias. Inácio conduziu a negociação com a firmeza de um general experiente. Vendi o quarteirão inteiro para eles. A casa principal, já desfigurada e sem alma, foi demolida no final do inverno, e os lotes dos fundos foram transferidos por um valor que Ferraz tentou contestar 3 vezes antes de finalmente assinar o cheque com a mão trêmula de raiva contida. O dinheiro foi transferido para uma conta segura, protegida por travas jurídicas que Inácio fez questão de redigir com um rigor paranoico. Com uma fração desse dinheiro, comprei uma propriedade nova. Não um apartamento frio de teto rebaixado e luzes de LED, mas uma casa térrea, sólida, num bairro arborizado na zona sul da cidade. Uma casa com janelas grandes de madeira, piso de taco perfeitamente conservado. E, o mais importante, um galpão espaçoso nos fundos, com ventilação cruzada e luz natural abundante. Foi exatamente no meio desse galpão que Inácio me encontrou na tarde de uma terça-feira, trazendo a pasta parda de sempre debaixo do braço. Eu estava usando o meu avental de lona grossa, com as lentes de aumento abaixadas sobre os olhos, polindo a caixa de latão de um relógio cuco austríaco que um cliente antigo havia insistido que eu restaurasse. Desliguei a politriz de bancada, o zumbido elétrico morrendo lentamente até o silêncio tomar conta do ateliê. Limpei as mãos num pano de algodão, levantei os óculos de proteção e caminhei até a pia de cimento no canto para lavar a fuligem do metal. Inácio puxou uma banqueta de madeira e sentou-se, apoiando a pasta sobre a minha mesa de desenho. O doutor Inácio abriu a pasta e tirou um maço de papéis grampeados. Ele não sorria, mas a postura dos ombros dele denunciava uma satisfação profissional que ele raramente demonstrava abertamente. A justiça tem caminhos tortuosos, Norma, mas o desespero financeiro é uma linha reta muito rápida. O processo da construtora contra o seu genro foi fulminante.
Eles exigiram a devolução integral do valor depositado na conta conjunta, acrescido da multa de 30% por quebra contratual e fraude documental. Como o Rodrigo já tinha usado uma parte considerável para pagar os credores informais, a conta não cobria a dívida. O banco executou as garantias. Sequei as mãos com calma, pendurando a toalha no gancho de ferro. Puxei outra banqueta e sentei de frente para ele, o cheiro de óleo de linhaça e serragem preenchendo o espaço entre nós. O apartamento deles foi a leilão no mês passado. O carro de luxo já tinha sido apreendido muito antes, logo nas primeiras semanas, quando os agiotas começaram a ameaçar a portaria do prédio. Inácio tirou os óculos do rosto e esfregou a ponte do nariz, parecendo subitamente cansado com a sordidez humana. A imobiliária que leiloou o imóvel repassou o saldo para a construtora, mas o Rodrigo ainda deve quase R$200 mil em honorários e custas processuais. Ele foi demitido da gerência. O escândalo do processo por estelionato chegou aos ouvidos da diretoria da empresa, e eles não quiseram o nome associado a um fraudador condenável. Olhei para a janela do ateliê. O sol da tarde batia nas folhas de um pequeno pé de jasmim que eu havia plantado num vaso de terracota gigantesco há poucas semanas. A trepadeira ainda era jovem, frágil, mas já começava a soltar os primeiros brotos verdes, tateando a grade de ferro da janela em busca de apoio. "E a Juliana?" perguntei. A minha voz não tremeu. Não havia saudade na pronúncia do nome da minha filha, apenas a necessidade clínica de fechar o último parágrafo de um prontuário médico de uma doença que eu finalmente havia curado. Inácio suspirou, guardando os papéis de volta na pasta. A Juliana tentou ligar para o meu escritório 5 vezes na última semana. Célia a barrou em todas elas, conforme as suas instruções. Eles estão morando num quarto e sala alugado nos fundos de uma padaria no bairro industrial. O dono da padaria é um cliente meu, foi ele quem comentou. Disse que o Rodrigo passa os dias bebendo cerveja barata na calçada, reclamando da sorte e culpando o sistema, enquanto a Juliana tenta vender bolos pela internet usando o fogão minúsculo da kitnet. A arrogância deles derreteu mais rápido do que manteiga no sol quente. Não senti pena. A pena é um sentimento reservado para as vítimas de tragédias inevitáveis, para acidentes do destino ou doenças cruéis. O que aconteceu com a minha filha e o meu genro não foi um acidente. Foi um projeto arquitetônico desenhado por eles mesmos, tijolo por tijolo de ganância, mentira e covardia. Eles tentaram construir o próprio castelo usando os escombros da minha vida, mas esqueceram de calcular a fundação. A queda não era uma tragédia. Era apenas o resultado inevitável de uma equação matemática mal resolvida. Inácio levantou-se da banqueta, abotoando o paletó de linho cinza. Ele tocou a aba do chapéu num gesto antigo e cavalheiresco. "O seu patrimônio está blindado, Norma. As contas estão rendendo. A casa está no seu nome com cláusulas de incomunicabilidade absolutas. Ninguém, nem o Estado, nem o banco, e muito menos a sua filha, pode encostar um dedo no que é seu. Você está livre." Acompanhei Inácio até o portão da frente. A rua estava calma. 2 crianças andavam de bicicleta na calçada oposta, o som das rodinhas de plástico batendo no asfalto rústico. Agradeci ao meu advogado com um aperto de mão firme, o tipo de cumprimento que sela lealdades que o dinheiro não compra. Assisti o carro dele desaparecer na esquina antes de trancar o portão com 2 voltas na chave. Voltei para o ateliê, cruzando o quintal gramado. O ar estava fresco. O cheiro de terra molhada da rega da manhã ainda persistia nos canteiros perto do muro, onde eu havia encomendado mudas de lírios brancos idênticos aos que Heitor cultivava. A terra estava preparada, escura e rica em nutrientes. Demoraria alguns meses para que florescessem, mas eu tinha tempo. O tempo que eles acharam que estava se esgotando para mim, na verdade, era o meu maior aliado. Entrei na oficina. O ambiente era um santuário de precisão. O chão de cimento queimado estava impecavelmente varrido. Nas prateleiras de madeira maciça que cobriam a parede inteira, potes de vidro organizavam parafusos microscópicos, molas de aço rápido e buchas de latão por ordem de tamanho e espessura. O meu torno de precisão suíço repousava sobre a bancada principal, as engrenagens lubrificadas brilhando sob a luz da luminária articulada.
As limas, os alicates e as pinças estavam alinhados sobre o tapete verde de corte, exatamente onde as minhas mãos poderiam encontrá-los, até mesmo de olhos fechados. No canto da sala, imponente como um guardião silencioso, estava o relógio de carrilhão de Heitor. A madeira de imbuia havia sido polida na véspera, exalando o cheiro denso e amadeirado da cera de carnaúba. O pêndulo oscilava num ritmo grave e inabalável. Tique, taque, tique, taque. O compartimento secreto, no fundo falso, permanecia lá, agora guardando apenas documentos sem importância. O seu propósito principal, já cumprido, com sucesso absoluto. Caminhei até a minha cadeira de trabalho. Sentei-me devagar, sentindo a lona do avental raspar contra a minha calça. Puxei a gaveta central da bancada. Sobre o forro de feltro vermelho, descansava o relógio de bolso de ouro fosco. A quinquilharia velha que Rodrigo havia vendido por R$ 200 no antiquário sujo de Walter. O relógio que marcara a hora exata em que Heitor disse sim no altar da velha igreja matriz há quase 50 anos. Peguei a peça. O ouro estava frio contra a palma da minha mão. Pesado, denso de história e resistência. Abri a tampa frontal com um leve pressionar do botão superior. O vidro trincado já não estava mais lá. Eu havia passado 3 dias inteiros lixando uma nova lente de cristal mineral, curvando a superfície com calor controlado até que se encaixasse perfeitamente no aro de ouro. O mostrador de esmalte branco estava limpo, os números romanos pintados à mão nítidos sob a luz forte da bancada. Virei o relógio. Com uma espátula de ponta fina, destravei a tampa traseira, expondo o coração do maquinário. As engrenagens de latão e os rubis sintéticos estavam expostos, um labirinto minúsculo de movimento e energia contida. O balanço estava parado. O relógio estava morto desde o dia em que Heitor sofreu o infarto fulminante. Eu nunca tivera a coragem de dar corda nele de novo, temendo o som que me lembraria do tempo que havia acabado para ele. Mas hoje, o ar estava diferente. Hoje a casa era minha. O chão era meu. A história estava finalmente protegida, e o futuro, por menor que fosse o trecho que me restava, estava sob o meu absoluto controle. Peguei a coroa de ouro entre o polegar e o indicador. Os meus dedos velhos, calejados de ferramentas pesadas, não tremiam nem 1 milímetro. Girei a peça serrilhada. O som metálico da corda tensionando a mola interna encheu o silêncio da oficina. Um estalinho afiado, repetitivo. 3 voltas. 4 voltas. Na 5ª volta, a resistência aumentou. A mola estava carregada. Puxei a coroa 1 milímetro para fora, ajustando os ponteiros pretos para a hora exata. 4h15 da tarde. Pressionei a coroa de volta para a posição original. No mesmo instante, o volante microscópico ganhou vida. Ele começou a girar num ritmo frenético, empurrando a âncora contra a roda de escape. O som do batimento encheu o ar. Um tic-tac apressado, vivo, batendo forte contra a caixa de ouro fosco. Fechei a tampa traseira e segurei o relógio perto do ouvido. O som era claro, rítmico, sem nenhum traço de atrito ou falha mecânica. A engrenagem funcionava perfeitamente. Abaixei a mão e coloquei o relógio de bolso com cuidado sobre a mesa de feltro verde. Olhei pela janela aberta do ateliê. A brisa do fim da tarde agitava levemente os brotos verdes do meu pé de jasmim recém-plantado. Fiquei ali, sentada no absoluto silêncio da minha própria companhia, escutando o som do tempo recomeçando a correr sob o meu próprio teto.